Bom, hoje nós vamos continuar refletindo sobre o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, e os itens que nós iremos falar um pouquinho é do 11 ao 17. Mas antes vamos lembrar o que é a pureza do coração. É nós termos o nosso coração sempre livre de mágoas, de tristezas, tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa vida. E muitas vezes nós não percebemos que o nosso coração está muito carregado. Então, quando nos é sugerido que o nosso coração tenha pureza, é para que nós possamos fazer a nossa caminhada, a nossa jornada, com mais alegria, com mais amor, com mais luz, com mais tudo que for de bom para nós. Então, dentro desse tema, nós vamos falar sobre o escândalo. E o texto evangélico é o seguinte: se vossa mão ou vosso pé é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes os dois e seres lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes dois e seres precipitados ao fogo do inferno. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 5, versículo de 29 a 30. Então, quando nós ouvimos a palavra escândalo, nós associamos a corrupção, aos desleixos, aos erros crassos dos nossos governantes. Mas o que é concretamente um escândalo? Do grego escandalon e do latim escândalo, é a armadilha que se põe no caminho do inimigo para fazê-lo cair, e em algumas versões da Bíblia ela é citada como tropeço. Então nós já vamos percebendo que o que Jesus quis nos dizer é que nós tomássemos cuidado para nós não ficarmos tropeçando na nossa vida. E a definição comum dos dicionários só encara o escândalo pelo seu lado negativo. É aquilo que dá o que falar, que causa indignação, por ser contrário à moral, à honestidade, aos bons costumes, à justiça e às leis. Seria um mau procedimento, um ato reprovável. Portanto, o escândalo é a ação que vai contra os princípios morais, o abuso do poder, o mau exemplo, ou seja, tudo aquilo que é contra os valores de uma boa convivência. E nós, nesses últimos dias, quantos escândalos nós percebemos acontecendo na nossa frente, que vieram mexer conosco. Nós temos os escândalos de algumas situações em que aquilo realmente nos deixou chocados. Mas é interessante que mesmo chocados, nós vamos usar o nosso amor, o nosso perdão, porque muitas vezes as pessoas estão fazendo as coisas sem saber o que estão fazendo. Então, dentro do ensinamento de Jesus, ele sempre nos disse que era para que nós fôssemos mansos e pacíficos, por mais provocação que nos fizessem. Então, nós vamos percebendo os escândalos, mas não vamos deixar que os escândalos nos abatam. Muito pelo contrário, vamos tirar desse mal algum bem, pelo menos a nossa certeza de que nós não vamos fazer aquele tipo de atitude. Quantos escândalos nós estamos vendo? Escândalo no sentido religioso é o resultado dos vícios e das imperfeições humanas. É o resultado do mal moral. Os homens que praticam o mal fazem, muitas vezes, por consequência das suas imperfeições. Não que ele tenha a obrigação de fazer o mal, mas uma imperfeição sua o leva a fazer o mal. E essa aqui é a nossa vida. Nós estamos aqui para quê? Para organizar ou retirar as imperfeições que nós temos na nossa alma. Para isso, nós vamos passar por muitas situações difíceis, algumas mais, outras menos difíceis, mas em algum momento nós poderemos estar também causando algum escândalo devido à nossa imperfeição. Portanto, a reação
deve destruir, cada um de nós deve destruir dentro de nós aquilo que vai ajudar a provocar um escândalo, que são os sentimentos negativos, que são os vícios, são coisas que nos atrapalham. E assim é que do mal Deus faz o bem. E o homem que quer evoluir sempre vai ter uma oportunidade para se reformar, se renovar, se inovar, buscar dentro de si o melhor que tem. Cada um de nós tem um melhor maravilhoso, mas muitas vezes nós não acionamos e vamos fazendo as coisas de qualquer jeito. E aí a nossa vida se torna também de qualquer jeito. É interessante nós observarmos que Kardec selecionou este ensinamento de Jesus para compor o capítulo Os que têm puro coração. Realmente, o coração puro caminha conforme as leis divinas, não semeia o sofrimento, a dor alheia e não escandaliza. É claro que se muitas vezes nós infringimos as leis divinas, nós iremos ter a consequência da nossa infração. É semelhante quando nós temos o nosso carro, que nós vamos dirigir, tem as leis do trânsito, e se nós infringimos alguma das leis de trânsito, nós vamos ser multados. E muitas vezes nós não gostamos da multa que levamos, mas nós fizemos uma infração. Se nós infringimos as leis divinas, nós iremos ter o quê? O resultado da nossa infração. E o que é infringir a lei divina? Muitas vezes não agimos com o coração, com caridade, não fazermos o bem. Nós estamos infringindo as leis divinas e nós vamos ter o resultado das nossas próprias ações. Kardec explica nesse texto, no sentido evangélico, a palavra escândalo não tem mais um sentido amplo do que apenas o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das nossas imperfeições humanas, de todas as más ações do indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Aí Jesus nos diz: ai daquele porque venha o escândalo, ai daquele que tropeça em sua própria ignorância. Ele, Jesus, sabe da inevitável necessidade de nós nos erguermos após a queda. O ai que ele diz aqui, o Jesus, é aquela coisa da tristeza. Que pena que a pessoa está tropeçando na sua ignorância. Que pena que aquele escândalo venha daquela pessoa, porque é a imperfeição dela que está sendo colocada para fora. Então, nós fiquemos bastante vigilantes com as nossas imperfeições e busquemos sempre nos tornar mais virtuosos, pessoas mais virtuosas, porque quando nós estamos na virtude, a nossa vida, exercendo as virtudes divinas, a nossa vida vai fluir com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade. Jesus sabe que são necessários alguns meios para nós nos despertarmos. E muitas vezes, para compreendermos aquilo que ele nos queria dizer, ele exagera um pouco nas suas expressões. Porque naquela época, aquelas pessoas eram muito simples. Jesus usava o quê? O dia a dia, as expressões do cotidiano, enfatizando de uma forma dramática para que elas pudessem compreender a mensagem que ele estava passando. Então, ele, às vezes, era até bem duro. Mas, mesmo assim, muitos de nós ainda não aprendemos o que ele queria nos dizer. Que nós precisamos aprender a vivenciar a dor, que nós precisamos senti-la em nosso peito, na tentativa de nos fazer acordar na nossa caminhada. Por quê? Muitas vezes nós causamos alguma dor em alguém e queremos ficar isento da dor que causamos. Mas às vezes a dor vem para nós, para que nós possamos sentir como é que o semelhante reagiu àquela dor que nós causamos. Mas por que nós causamos a dor? Devido à nossa imperfeição, muitas vezes. Ninguém mais do que nós mesmos reconhecemos que, por descuido, nós já transitamos em erros que algo externo veio influenciar a nossa vida negativamente. Como ainda somos enfermos da alma, permitimos que as fraquezas da matéria e os escândalos do mundo exerçam em nossa existência grande influência. A ignorância e o orgulho são os legisladores
que ao longo dos séculos tem feito seus danos, animalizando aquele que despreza a harmonia física e espiritual. Também os vícios e as imperfeições humanas presentes nas guerras, na corrupção, na opressão dos fracos, na exploração do corpo, do sexo e da sensualidade dos seres têm provocado escândalos em todos os tempos. Jesus disse que era necessário que viessem os escândalos, não somente os escândalos públicos, mas também os escândalos que dizem sobre a nossa imperfeição humana. Então, nos escândalos públicos, é só nós olharmos os jornais, nós encontramos muita coisa. Ali alguma sensação nós sentimos. E essa sensação nós precisamos curar. Porque talvez nós caminhamos dentro de nós aquela coisa como se fosse um espelho do que somos. Então nós precisamos estar sempre observando tudo para nós nos curarmos. Tudo o que acontece todos os dias com todas as pessoas está sempre trazendo algum ensinamento, alguma lição para que nós possamos nos reformar. Nós dizemos na doutrina espírita sobre o autoconhecimento. É nessa hora que nós vamos nos conhecendo com a presença do outro. Ele vai nos mostrar muitas vezes aquilo que nós temos dentro de nós. Também os vícios e as imperfeições humanas estão sendo necessário que sejam curados para que a humanidade possa viver em paz. Jesus disse que era necessário que viessem os escândalos, mas ele se refere principalmente àquilo que nos faz e acaba nos desequilibrando, que nos desequilibra e a nossa harmonia íntima. Ele sabia que seus irmãos, habitantes desse orbe, ainda imperfeitos, se deixavam levar pelas fraquezas. E muitas vezes nós vamos observar que Jesus realmente usou as expressões fortes e rigorosas para ensinar aquilo que ele queria. Da mesma forma, Jesus não fala da mutilação na forma literal, quando ele diz que era preciso cortar a mão, retirar a mão, tirar o olho. Ele já estava fazendo uma figura muito forte, para que quando nós tivermos uma imperfeição, que nós devemos tirar da nossa vida. O que quer dizer? É que é para experimentar a dor da remoção de um hábito ruim ou da perda de algo que nós entesouramos ou estimamos, do que permitir que as consequências que advêm desses comportamentos tragam algum prejuízo e alguma condenação. Então é melhor a gente ter a dor de tirar aquele vício, de tirar aquela coisa ruim, do que nós vivenciarmos a consequência dos nossos vícios. Sua intenção de Jesus era deixar suas lições na mente daqueles que o ouviam, mesmo que naquele momento elas não fossem compreendidas. Por isso mesmo, usou sempre as expressões fortes, bastante usuais para aquelas pessoas. E que subsídios a doutrina espírita nos oferece para uma melhor compreensão desse tema? O Evangelho segundo o Espiritismo explica essa passagem, dizendo do mestre que é necessário que ocorram os escândalos, uma vez que os escândalos são consequências do nosso livre-arbítrio, isso é, a nossa faculdade de escolher. E nem sempre nós escolhemos o melhor. Mas como é que nós vamos saber qual é o melhor? Sem experimentar. Então, vejam como é difícil nós usarmos o nosso livre-arbítrio, porque muitas vezes nós achamos que aquela escolha que nós estamos fazendo é a melhor escolha, mas o resultado daquilo não é melhor para nós. E nós vamos ter que fazer uma nova escolha, e assim nós vamos caminhando em nossas escolhas, vamos construindo o nosso destino, vamos fazendo a nossa jornada evolutiva. Mas aprendendo sempre com cada uma das consequências das escolhas que nós fizemos. Em geral, das que não deram muito certo. Porque as que deram certo vão nos trazer alegria, vão nos trazer felicidade. E aquelas que nós fizemos as escolhas e que nós não tivemos tanto sucesso assim. Assim, os escândalos negativos sempre ocorrerão em decorrência da imperfeição. Afinal, ainda somos imperfeitos e temos inclinação ao mal. Mas como dizia o apóstolo Paulo, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Pensemos que tudo nos é permitido, mas não deixemos que nada nos domine. Observemos que todos nós
Tem um momento em nossa vida em que as consequências dos atos negativos praticados em tantas existências cansa, desanima e passa a não fazer mais sentido, seja no plano material, seja no plano espiritual. E o que nós queremos dizer aqui? Que se nós temos uma vida eterna, nós já fizemos muitas coisas que foram muito boas, mas muitas coisas que também não foram boas. E quem sabe hoje nós estamos tendo a consequência daquilo que nós fizemos. E estamos tendo a oportunidade do quê? De reparar essas coisas que nós não fizemos tão boas para os nossos semelhantes. É a misericórdia divina, nos dando a oportunidade constantemente de nós nos melhorarmos, de nós buscarmos dentro de nós a nossa luz. Como Jesus dizia, vós sois luzes, deixai brilhar a vossa luz, vós sois o sal da terra, tempere a vida de uma forma que a sua vida tenha sentido, que seja boa. Então, todo o incentivo Jesus nos deu. Será que nós percebemos as palavras dele na sua essência verdadeira? Quando nós ficamos só no reclamar, clamar de novo, que as coisas aconteçam sem que façamos a nossa parte, que é buscar dentro de nós o melhor que nós temos. Se a vossa mão é o que causa escândalo, cortai-a. Essa frase, meus irmãos, fora uma forma simbólica que Jesus apresentou na época, para dizer que todos devemos destruir em nós toda a causa do escândalo, isto é, o mal. Tirar do nosso coração todo sentimento impuro e toda a fonte viciosa. Quer dizer que ainda que valeria mais para o homem estar privado de uma vista do que se tivesse as suas duas vistas, porque tendo os dois olhos perfeitos, estaria muito mais sujeito aos maus pensamentos, a muitas outras coisas. Nas frases em que Jesus disse é preferível cortar ou arrancar o membro causador de escândalo, Kardec afirma que elas significam a necessidade de arrancarmos de dentro de nós mesmos as plantas que o Senhor não plantou, frutos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que nos levam a querer tudo para nós, seja por quais meios forem, seja quais lesões que nós vamos provocar no nosso semelhante. É necessário arrancar do nosso coração todo o sentimento impuro e toda a tendência viciosa. Diz também que sem a chave oferecida pelo Espiritismo, muitas coisas nós não iríamos compreender. Assim, nós podemos também interpretar nessas expressões como sendo o que ocorre nas reencarnações. Às vezes, quando alguém vem com alguma deficiência, alguma coisa, pode ser. Não significa que seja aquilo, mas pode ser que é uma forma de reparar o erro que aquela pessoa fez em vidas passadas. E nós está tendo agora, nessa vida, a oportunidade, se tem o conhecimento da doutrina espírita, de rever e fazer o quê? Buscar sempre estar dentro de um projeto espiritual. O que é um projeto espiritual? É fazer as coisas elevadas, fazer um trabalho com carinho, com amor, se dedicar, fazer um pouco de caridade. Tudo isso vai nos ajudar na nossa vida espiritual para nós refazermos alguma dificuldade ou uma energia negativa que no passado fizemos para alguém. Nós temos tempo de reorganizar. Mas para isso nós precisamos estar conscientes que nós temos essa oportunidade. Senão vamos continuar vivendo, dormindo, não despertos para todas as oportunidades que a cada dia, a cada momento nós temos, a cada dia que nós amanhecemos. Nós temos um dia maravilhoso para viver. E a escolha é nossa, se nós vamos fazer desse dia o melhor dia ou o pior dia da nossa vida. É no momento que levantamos que nós estamos escolhendo. É interessante observar que pelos maus instintos, sem sabermos, podemos ser utilizados como instrumentos para a justiça divina se realize e nos isenta de sofrer as consequências do cumprimento da lei divina. Então, muitas vezes, a gente também está sendo usado para o quê? Para dentro da justiça divina, já estamos organizando a nossa vida espiritual, para que nós possamos seguir em frente e ter uma vida muito melhor. Os vícios, escândalos praticados, servem de castigo para alguns e de prova para os outros. E assim é que Deus faz emergir
o bem do mal. É nesse momento, então, que nós percebemos o quanto nós estamos evoluindo. Quando passamos por cima do nosso orgulho, admitimos a existência de um Pai que tanto nos ama e que finalmente nós vamos pedir ajuda. É quando nós saímos do nosso orgulho e reconhecemos perante Deus a nossa humildade. E é muito difícil isso, sermos humildes perante Deus. Mas nesse momento, quando nós temos esse sentimento, significa que nós já evoluímos um pouco e já vamos receber as bênçãos que nós estamos pedindo. Nós estamos abertos para recebê-las. Devemos lembrar que o escândalo também servirá como forma de aprendizado, a fim de que, pela observação, nós não iremos cometer os erros que os outros praticam. Então, quando nós vimos alguma coisa escandalosa, nós vamos aprender com aquilo e quando chegar a nossa vez, nós vamos, espera aí, isso aí eu já conheço, não vou fazer essa situação escandalosa para chamar atenção, por qualquer motivo que seja. As leis morais que regem o nosso comportamento em relação a nós mesmos, ao próximo e a Deus, são acionadas constantemente para que saibamos se estamos agindo segundo as leis ou não, aprendendo assim a usar o nosso livre-arbítrio sem prejudicar ninguém nem a nós mesmos. Assim que o mal desaparecer um dia da terra, a humanidade terrena trabalhará no bem, pelo bem e para o bem. Concluindo, então, venha de onde vier, uma coisa é certa: o escândalo exige reparação e deve ser proporcional ao mal causado. É a lei da ação e reação, de causa e efeito. E na linguagem evangélica, quando uma semente é lançada ao solo, ela dará os seus frutos. Quem plantar sementes do bem, colherá o bem. Quem plantar sementes do mal, colherá o mal. A escolha é nossa. Contudo, uma vez lançada a semente, ela seguirá o seu curso e vai fazer sua vida. Quanto ao Cristo, toda vez que ele apresentava o desprendimento das riquezas e dos bens terrenos, era um escândalo para o povo romano apegado a tais bens. Então, para os romanos, Jesus não querer as coisas materiais era um escândalo. E quanto a nós, é a necessidade do escândalo mal para que nós nos ajustemos ao bem. Estudemos o Evangelho de Jesus e coloquemos em prática os seus ensinamentos, tendo como norma de conduta evitarmos o escândalo em nossa jornada evolutiva, mantendo os nossos corações de forma pura, para que nós possamos desfrutar de toda a abundância, de todo o amor, de toda a grandeza que a vida nos tem disponível, que depende de cada um de nós fazer da sua vida o melhor, porque nós temos capacidade para fazer isso. É uma escolha nossa, é como nós usamos o nosso livre-arbítrio, porque nós somos co-criadores com Deus da nossa vida, do nosso destino. É com Ele que nós estamos fazendo a nossa jornada evolutiva. E cada dia Ele nos dá um dia de presente, que esse presente nós temos tantos outros pequenos presentes, outros pequenos pacotes, que nós podemos abrir para colocar em prática o nosso amor, a nossa caridade, a nossa solidariedade e fraternidade. É tudo uma escolha nossa. Fazermos a nossa vida se tornar uma vida que tenha uma causa, um propósito. E assim nós vamos seguindo mais tranquilos e serenos a nossa jornada, desfrutando das pessoas com quem convivemos, das pessoas com quem trabalhamos e também desfrutando da nossa própria convivência, porque aquele que consegue conviver bem consigo mesmo, haverá de conviver bem com outras pessoas, seguindo o ensinamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.